Olá, amigas e amigos aqui do Responsabilidade, universitárias e universitários, mestres e doutores. Hoje vamos fazer um programa com a universidade mais antiga do Brasil. Tem 111 anos de existência. Ficou curioso? Você vai ver com quem nós vamos falar. Fique aí, coladinho comigo. Antes era muito difícil, tinha tiroteio, tinha que sair correndo, aí tinha que se jogar no chão, não tinha como levar para a escola. A gente não ia colocar a criança em risco para descer. A Tásia conheceu de perto o Rio que vivia com medo e sem esperança. Hoje está bem melhor. A palavra que se resume é liberdade. As crianças podem brincar, podem sair. Agora é possível ser feliz no Tabajara. Com as UPPs, o Tabajaras e outras 230 comunidades, hoje tem paz, liberdade e confiança no futuro. É uma nova realidade. Antes da pacificação, eu não investiria da maneira que eu investi. Esse estabelecimento antes era uma birosca, nós possuímos hoje um CNPJ, o público aumentou. É um sonho que se realiza a cada dia. Marcelo e Tásia viveram o Rio antes da pacificação e sabem que agora a realidade é outra. Priorizar a segurança faz parte do esforço do governo para a gente viver num Rio de Janeiro melhor. E o trabalho não terminou. Sabe quem vai desfilar pelas ruas com um carro 0 km igual a esse? Você que acredita na sorte nos seus sonhos. Já pensou? Você e a família toda passeando num carrão zerinho? Nessa semana, o Rio de Prêmios vai sortear até R$400 mil e muitos outros prêmios em dinheiro. E ainda tem casa, salário, viagem e muito mais. O Rio de Prêmios é só pro estado do Rio. Compre já o seu Rio de Prêmios. Aqui, a sorte está do seu lado. Não seria bom se a vida fosse como um filme? Você tá lá no seu carro e vai que... E aí toca uma musiquinha e aparece a solução. Ou você tá na sua casa e vai que... Vai que grande, pequeno. De dia, de noite. Mas vai que a vida não é assim. Aí é melhor contar com a Bradesco Seguros, especialista em qualquer tamanho de vai que. Até os que você nem imagina que estão incluídos no seu seguro. Fale com o seu corretor, afinal, vai que... Bradesco Seguros, é melhor ter. Antes era muito difícil. Mesquita não tinha hospital. Tenho uma filha de 14 anos. Tive que ir para lugares distantes. Era como se fosse um abandono total, um descaso. A Yara viveu no passado o drama de muitas mulheres da Baixada. Mas agora, a realidade é outra. Melhorou bastante. Estou fazendo meu pré-natal com uma única doutora. Quando chegar o momento, eu já tenho um lugar certo para poder ir. O Hospital da Mãe, em Mesquita, realiza 700 partos por mês. Ali perto, em São João de Meriti, o Hospital da Mulher já atendeu mais de 9 mil gestantes de alto risco. Laís nasceu prematura. Vi aquele neném frágil, pequenininho, que eu cobria com a minha mão. Me senti muito amparada com a estrutura do hospital. Melhor é que em breve nós vamos para nossa casa. Priscila e Yara conheceram antes um Rio bem diferente. Hoje, são testemunhas do esforço do governo para a gente viver num estado melhor. E esse trabalho ainda não terminou. Estamos de volta com responsabilidade com ele, que é carioca, bacharel em Direito e Filosofia, professor da PUC e da FGV e da Cândido Mendes. Foi chefe da assessoria técnica do presidente Jânio Quadros em 1961, fundador e presidente do Conselho Executivo do Instituto Brasileiro de Estudos Afro-Asiáticos, também no mesmo ano, é reitor da Universidade Cândido Mendes desde 1997, tem uma extensa atuação como professor visitante Associate Researcher em universidades americanas como Brown University, New York University, New Mexico University, University of California, Princeton University, Stanford University, Lincoln University, Columbia University, Harvard University, Syracuse University, Tufts University, Louisiana State University, University of Texas, Cornell University, é membro também do Conselho de Cooperação Educacional com a América Latina, do Educational and World Affairs, e é curador para a América Latina da Fundação Gorbachev. É secretário-geral da Academia da Latinidade, recebeu o prêmio Émile Durkheim
do Conselho da Sociedade Internacional de Criminologia, é membro da Académie des Sciences d'Outre-mer, Dr. honoris causa da Université de Paris, Sorbonne Nouvelle, e é membro da Comissão de Alto Nível da Aliança das Civilizações das Nações Unidas, membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Ele é o professor doutor, vocês estão curiosos, né? Cândido Mendes. Com um currículo desse, olha, eu juro para vocês que ainda reduzir, viu, professor? Porque eram tantas páginas, parecia até uma aula de inglês. É uma honra tê-lo aqui. É o meu prazer e a minha satisfação. Pois é, o senhor que comanda essa instituição, que agora tem 16 unidades, né? Mais de 22 mil alunos, uma responsabilidade enorme. O senhor que teve essa preocupação em expandir o estudo, o senhor não quis manter só ali na Zona Sul, o senhor teve essa preocupação também de expandir e democratizar mais a educação, não foi isso que o senhor fez na sua gestão? Exatamente, a partir da ideia de uma universidade filantrópica. A palavra que comanda toda essa instituição é a palavra do meu avô. Quanto custa um copo d'água? É possível ter lucros com a educação? Isso é que marca esta uma faixa universitária que está em declínio no Brasil, a universidade filantrópica. E já em 1902, não só tivemos o primeiro título universitário, mas também de primeira entidade filantrópica. Conceito que ainda precisa se desenvolver no Brasil, que é um país que tem que ter na filantrópica uma alternativa ainda a pouca dimensão, a dimensão que não é majoritária do ensino público universitário. 2/3 ainda do ensino superior são privados. Agora, se nós formos para a Europa, fora as universidades confessionais, nós não temos universidades privadas. A ideia é que a educação é um serviço público e dentro dele, por exemplo, portanto, há uma tarefa social do Estado em poder realizá-lo. E o que o senhor acha que falta para que isso aconteça? Já que nós, então, fomos descobertos pelos europeus e na Europa um modelo está segundo os seus preceitos? Uma situação de desenvolvimento e subdesenvolvimento. Quer dizer, apesar de se falar muito no orçamento para a educação, e eu acredito, ainda vimos ontem no Conselho da República, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o quanto a presidenta, de uma maneira muito nítida, declarou que royalties e, necessariamente, outros recursos vindos do pré-sal, eles vão todos maciçamente para a educação. Aí acredito que essa situação vai poder se modificar, porque eu lhe digo, aí é uma angústia nossa com a Argentina e com o México. A Argentina tem 18% de uma mesma geração no nível universitário. O México tem 17%, e nós que não chegamos aos 12% ainda. É, portanto, essencial que se possa entender a essa tarefa e, dentro dela, compreender que nunca são suficientes os recursos para a educação, para a mobilidade social que o Brasil merece. Eu digo isso por um outro problema ainda que estávamos discutindo ontem em Brasília. A questão, por exemplo, do mais médicos para a educação, não é? Buscar lá fora esses médicos. Isso vem de um fato muito interessante. A classe D e a classe C, e a Cândido Mendes se dedica fundamentalmente a elas, e é por isso que temos escolas na zona oeste do Rio de Janeiro, reconheceu esse fato, de que quanto mais pobre o aluno, mais ele é um carente de status. E é uma situação que me preocupa. Sabe o número de membros da classe C e D que querem fazer curso de direito? São 18%. Se nós tivéssemos essa proporção para quem quer fazer medicina, não haveria crise de médico no Brasil. Mas por que isso? Porque a pessoa da classe C, inferior à classe D, eles querem status. E por uma questão ainda da política colonial,
por uma questão ainda do velho establishment, a advocacia ainda é a profissão outorgante de status. Isso vai ser preciso ser modificado e, evidentemente, a abertura para as carreiras, digamos assim, de outra serventia social vão ter que ser desenvolvidas. E, sobretudo, e a outra grande vantagem do governo Dilma, são as carreiras tecnológicas. Não? Quer dizer, não é preciso essa formação exigente do terceiro grau para o número de tarefas que o Brasil precisa nesse momento. A partir justamente de toda a costa petrolífera, nós estamos vendo que os técnicos em petróleo hoje se representam, do ponto de vista comparativo, o grupo mais bem remunerado, e nós estamos apenas no começo dessa onda. O senhor publicou, eu estou com o seu currículo aqui, mas são tantas páginas, o senhor publicou, pode me dizer um número? Que eu acho que deve ser uns 50 e poucos livros, né? Porque o que tem aqui... Não, nós não confundamos os livros de autoria única com livros em colaboração. Em colaboração, né? Os mas são livros tantas de autoria páginas. única são mais ou menos, são 30. Só são 30, né? Só 30. E os em colaboração, então, nem se fala, porque são páginas e páginas. Há livros em francês, há livros em inglês. O senhor fala várias línguas, né? Eu já tive a oportunidade de ver o senhor discursar em francês na própria Cândido Mendes. O senhor sempre foi, assim, uma pessoa com uma participação política muito grande, desde o ISEB, né? Quando o senhor foi o fundador, né? Um dos fundadores. Com o professor Hélio Jaguaribe e o professor Guerreiro Ramos. E que depois, então, por toda a crise e todo o problema do país que aconteceu, transformou-se no IUPERJ, que hoje em dia é um grande sucesso. Que bom. Exatamente isso. O ISEB foi pensado no começo dos anos 50, para discutir a situação de que era preciso que um país tivesse uma consciência nacional. Desenvolvimento, né? Uma consciência nacional, e que essa consciência tinha que envolver o conceito, que era o conceito-chave do ISEB, o país para si, e não o país para outrem, que era assumir o típico o protagonismo, do país, né? E a palavra bonita e certa e exata é esta: o país para outrem, o país para si. O país colonial, cheio de riqueza, mas todos para exportação, para o entesouramento lá fora e pela falta de um poder de compra interno, inclusive levando a essa situação calamitosa da marginalidade social brasileira. Não é? Isto que, afinal de contas, veio a ser eliminado a partir do primeiro projeto Fernando Henrique do Plano Real, mas veio a ser realmente desenvolvido pelo governo Lula e pelo governo Dilma, que colocou 40 milhões de brasileiros na economia de mercado. Não é? Mas, na época, a ideia era essa: ter-se uma visão crítica e se entender que a mudança social não podia estar mantida nessa ideia frouxa, nessa ideia preguiçosa, não quero fazer paradoxo, que é a ideia do progresso. Não é? O progresso está vinculado a uma inércia, o dia seguinte é sempre melhor e vamos melhorar. Não! Se um país não tem combinatórias entre a acumulação, a mobilidade social e um nível de cultura, ele regride. É preciso que ele combine esses fatores, a possibilidade de combinação desses fatores é exatamente o que nos dá o desenvolvimento. O que o ISEB fez, mas é preciso que se diga, não foi. O ISEB fez isso a partir de uma elite civil, não gosto de falar na palavra elite, mas a elite militar também estava com a Escola Superior de Guerra, fazendo na mesma época a coisa. O que mostra é a legitimidade, há uma época para se fazer as coisas, e essa época realmente estava ali naquele período. Isso nos criou a ideia do desenvolvimento, ligada à noção do nacionalismo e desenvolvimento, que é, aliás, um livro meu da época. Opa, um dos livros, um dos 30, né, dos pouquinhos que o senhor fez. Pois é, aí no início dos anos 60, o senhor formou, então, o IUPERJ, né, e que hoje em dia... O IUPERJ quis ser a continuação do que foi o ISEB, a partir já da sua integração numa estrutura universitária. O ISEB nascia de uma desconfiança muito grande de que o ensino oficial
não era um ensino comprometido com a mudança. O que mostra também como, naquela época, inclusive, tirando sempre o extraordinário papel da Universidade de São Paulo, cursos de política, cursos de sociologia, cursos de antropologia eram extremamente escassos. Não nos esqueçamos de que exatamente na sucessão da nossa universidade, em 1922, nós criamos a primeira Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Brasil. Que hoje já formou mais de 500 mestres e doutores, não é verdade? Isso é já o IUPER. Já o IUPER. Já o IUPER, exatamente. E a ideia hoje é sentir como o avanço da ciência política, combinado com a da sociologia e da antropologia, vão nos permitir cada vez mais isso que o Brasil está se esperando no Brasil. Ainda havia a presidenta dizer isso ontem no Conselho, o que é, sem idealismos tolos, sem visões moralistas, pensar a reforma política. O senhor também é fundador da Academia da Latinidade, que eu acho que tem, né, uma engrenagem, uma coisa vai corroborando com a outra. Fico muito feliz com essa sua imbricação. A Academia da Latinidade nasceu no momento da grande crise do Ocidente com o mundo muçulmano, a partir da Revolução Iraniana, quando os Estados Unidos romperam completamente com o mundo do Oriente Médio e, sobretudo, com este centro do que era a possibilidade de uma cultura para si e autóctone, que era a cultura iraniana dentro do mundo árabe. Que ficou chamado como Primavera Árabe? Não, Primavera Árabe é do ano passado, é outra coisa. Quer dizer, isso é de 1900... A Academia da Latinidade começou em 1998, é outra história. E na sua segunda forma, porque desde 10 anos antes, nós fomos o primeiro grupo latino a vencer o bloqueio estadunidense e fomos visitar realmente o Catani. E a partir daí começou essa ideia de, a todos os anos, nós termos uma conferência que tivesse uma sede no mundo árabe e uma que tivesse uma sede no mundo latino, digamos, ainda subdesenvolvido. Haiti. Colômbia, não, mas Bolívia. Do lado de lá, realmente nós fomos a Istambul, fomos a Alexandria, fomos ao Cairo, fomos a Jordânia, fomos a Cabul, fomos para a franja toda ao lado que depois de Teherã nos mostrava essa possibilidade de interação. E é isso que hoje integra mais ainda a Academia da Latinidade com o Conselho das Nações Unidas para a Aliança das Civilizações. Nós estamos num momento tão ameaçado pela guerra de religiões, não é? E onde realmente a busca de procurar a sua identidade, alguns países inclusive retrogradam, vamos dizer assim, regridem do ponto de vista do que foi a grande vitória, digamos assim, da modernidade, que foi o bloqueio, a superação das relações integradas entre Igreja e Estado. Nos preocupa que um país como o Irã, por exemplo, tenha criado um Estado religioso através da Sharia. E isso pode acontecer, aí voltamos à sua pergunta sobre a Primavera Árabe, a esperança que se tinha e hoje a tristeza do seu fracasso continuado. Exemplo maior, o dia 2 semanas, no caso egípcio. Não é? O primeiro presidente realmente eleito, mas esse presidente, ao mesmo tempo, eleito pela chamada Fraternidade Muçulmana, que é o grupo no Oriente Médio mais forte do ponto de vista de retomar o poder e, dentro dele, possivelmente voltar a uma aliança entre a Igreja e o Estado. Foi isso que levou, e nós vamos ver ainda as consequências disso, quer dizer, ao golpe militar
apoiado pelos Estados Unidos, que levou à derrubada do presidente Mursi. A alegação é que o presidente eleito iria restaurar, vamos dizer assim, o islamismo no poder, a fraternidade muçulmana. De outro lado, fica a questão, mas é possível, diante dessa suspeita, violar a democracia tão dificilmente estabelecida? Com, mais uma vez, um golpe, e o impressionante é que um país que tem nas suas cláusulas básicas de cooperação internacional, que os Estados Unidos não auxiliam um país golpista, os Estados Unidos reforçou e manteve todas as suas dotações orçamentárias de política de auxílio para o Egito golpista. Vocês, num desses encontros que vocês fazem periodicamente, vocês discutiram a Primavera Árabe, não foi? Não foi no último? Nós discutimos a Primavera Árabe e gostei de ver a sua lembrança na Conferência de Paris, onde exatamente mostramos a dificuldade tunisina. A Tunísia, até hoje, que foi o primeiro país que derrubou um ditador na modernidade da área e que até hoje não consegue completar a sua Constituição. Hoje em dia, a gente lê nos jornais alguns comentaristas políticos fazendo uma analogia entre a Primavera Árabe e o que acontece nas manifestações no Brasil. O senhor acha que isso tem pertinência? Tem nada a ver uma coisa com a outra. O que o senhor acha que está acontecendo? Que momento é esse que nós estamos vivendo? Estava ligada no Brasil a uma excessiva duração, a um congestionamento dos sistemas, vamos dizer assim, autoritários em países de independência recente. A gente se esquece que só saíram do imperialismo britânico países como o Egito, ou da dominação francesa, países como a Algéria, países como a Tunísia, depois, quase na metade, logo depois do primeiro terço do século XX. Então, são países extremamente jovens e que, nesse momento, começaram a experimentar a necessidade da sua vigência democrática, com todas as contradições que estamos dizendo. O caso do Brasil é um caso muito diferente. Em primeiro lugar, é um país que chegou, de fato, pela decantação democrática, digo decantação democrática, a um estado de consciência popular. Esse estado de consciência popular já teve dois movimentos antes disso, das diretas já e do Fora Collor, mas que tinham objetivos muito determinados. Uhum. O problema é saber o que foi essa explosão de hoje. Uma explosão do inconsciente coletivo, em primeiro lugar. Quer dizer, a comparação, a possibilidade, e só se poderia ter essa posição, porque ter é uma coisa. Aliás, a presidenta disse isso muito bem ontem. As revoluções acontecem não quando você sai do não ter para o ter, mas do ter para o ter mais. E é evidente que isso é um coeficiente da própria neoprosperidade brasileira. É inerente ao ser humano, né? Quanto mais tem, mais quer, aquela frase. É evidente. Comum. Essa é que é dizer. Agora, o importante é isso poder ser sentido pela população em geral, o que nos vai criar alguns problemas sérios a partir de agora, porque a presidenta entendeu muito bem o que é o sentido real da voz das ruas, propôs duas medidas que deram a ela a iniciativa histórica em toda essa situação, quer dizer, o plebiscito e uma constituinte. Nós estamos vendo a lamentável resposta do status quo político brasileiro. Existe uma fala da ONU, um estudo que chama Síndrome do Homem Marginal. O senhor, que é um homem super culto, vai entender rapidamente. Em Acapulco, eles foram fazer um estudo, então havia ali uma aldeia de pescadores que eles estavam muito satisfeitos com a vida deles, mas aí decidiram que ali seria um cenário maravilhoso de turismo e trouxeram barcos, helicópteros e uma vida toda cheia de regalias, e os pescadores ali daquela ilha, daquele lugarzinho, começaram a cometer o suicídio, porque eles começaram a ver quanto lhes faltava, quando na verdade antes eram felizes. Quer dizer, a vida é pura comparação, né? É comparação, mas envolve duas coisas: ter mais e não perder a sua individualidade. O número de países
que foram expropriados da sua individualidade, digamos assim, pelo imperialismo ocidental, levou inclusive a este fenômeno típico do novo século, que é o terrorismo e o que foi o 11 de setembro. Queria que o senhor deixasse um recado para os seus alunos nos 16 campi. Gente, não estou falando errado não, é porque campi é em latim, né, professor? É evidente, é o plural. É o plural, eu estou falando certo, são 16 campi. O pessoal chama de campus, mas então vou falar campus para todo mundo entender, mas o certo é 16 campi, não é, professor? Estou aqui com o mestre, doutor, que não me permitirá errar, o meu oráculo. Então, queria que o senhor deixasse um recado para os alunos e para os não alunos, para que as pessoas se estimulem. O senhor que é um mestre da educação, reconhecidamente, nacional e internacionalmente, com mais de 30 livros publicados, que o senhor deixasse um recado para a posteridade, assim, para que a gente sempre reouça o que o senhor teve a dizer. É que a toma de consciência não se ensina, a toma de consciência se assume. E se faz dentro de um processo histórico da visão da sua relevância e, sobretudo, dentro dela, do que seja a liberdade de se comprometer. Opa, tenho dito, gostei de ver. Olha, eu tenho aqui agradecimentos a fazer ao Joper Padrão, que me chamou juntamente com o André Trigueiro e Antenor Barros Leal. Nós lançamos esse livro, professor, na Associação Comercial do Rio de Janeiro, então prefaciado pelo amigo André Trigueiro, Antenor Barros Leal, presidente da associação. Um beijo fraterno aos amigos. Eu escrevi 2 livros, o primeiro que foi infantil, que foi prefaciado por um amigo do senhor, Arnaldo Nisquer, da Academia Brasileira de Letras, né, que está à venda na Livraria Cultura, ali, Cine Vitória, na Senador Dantas, e agora me empolguei, fiz um livro bilíngue, também para crianças. Muito bem. Porque eu acho muito importante a gente não só falar, mas dar o exemplo, né? Então, comer bem, as crianças entendam que é importante se comer beterrabas e espinafre, ele é muito simples, e para que os pais vejam que se nós queremos crianças magras e saudáveis, que não sejam hipertensas nem obesas, a gente tem que tomar as nossas providências. Foi escrito também, contracapeado pelo Carlos Heitor Coni, vai ser lançado na Bienal, e eu ganhei esse livro aqui do Marcelo Felipe, que eu faço questão de mostrar aqui no ar. Muito obrigada, Marcelo, Transformando Pessoas. As pessoas me mandam livros de presente, então eu também faço questão de mostrar no ar. Aqui, ele que é coach em PNL e ensina processos de mudança dentro de nós mesmos. Quero agradecer imensamente a sua presença. Só quer deixar um site, um telefone, algum contato da universidade? O contato da universidade é 3543-6500. E quer deixar um beijo para alguém? Eu estou dando um beijo à nossa apresentadora. Opa, mas que delícia. Então eu vou até chegar mais perto para a gente se tocar. Eu vou chegar mais perto do senhor, vou terminar o programa diferente dessa vez. Que bom. Aqui, eu bem próxima do professor Cândido Mendes, a pessoa tão respeitada por todos nós. Lembrando a você que está em casa que quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Vamos mandar beijos juntos. Olha, para Alexandre Torres, presidente do Grupo O Fluminense, para tanta gente querida, advogados queridos, formados pela Cândido Mendes. Perfeito. Não é verdade? Eu quero o Maurício Gomes. Advogados, engenheiros, administradores, contadores, comunicadores sociais. Exatamente. Então, quero agradecer ao senhor pela sua presença, muito esclarecedor, muito culto, muito elucidativo. Fico muito feliz. Tá? Um beijo para todos vocês que nos acompanham todo sábado aqui, há 8 longos anos que a gente faz esse programa com muito amor e dedicação, sempre trazendo personalidades, pessoas que falem claro e expliquem a vida e contribuam com esse mundo melhor que todos nós queremos. Fiquem com Deus. Até o sábado que vem. Rádio Fluminense 540 AM, uma emissora do Grupo Fluminense de Comunicação.